A psicologia consciencial, ela nos diz que todo ser humano produz uma energia com a sua mente. Essa energia, ela tem como base três atributos do ser humano: o pensamento, o sentimento e a vontade. Vamos imaginar um triângulo. Então, nós temos o pensamento, num ângulo da base do triângulo, o sentimento do outro lado e, no ápice, a vontade. O pensamento é a base de todo o processo da energia mental. Tudo começa no pensamento. Então, como que se forma uma energia mental tóxica? Ela se forma por meio de pensamentos negativos. Pensamentos nos quais a pessoa, ela quase sempre rumina situações negativas sobre a sua vida, sobre as coisas do mundo, as situações várias que nós vivemos. Então, a pessoa cultua, muitas vezes, um estado de negativismo. E mesmo que ela não cultuar um estado de negativismo, costuma ter muitos pensamentos negativos. Então, é o pensamento negativo a base da energia mental tóxica. Todas as vezes que nós pensarmos negativamente, imediatamente nós evocamos sentimentos negativos. Então, vamos dar um exemplo. Uma pessoa que tem uma dificuldade de insegurança. Essa pessoa, ela vive pensando: eu não dou conta de fazer nada direito, eu não sou capaz, eu não consigo fazer as minhas atividades porque eu fico muito inseguro, eu tenho que estar sempre perguntando para os outros como que eu faço isso, como que eu faço aquilo. Então, cada frase dessa é um pensamento. O pensamento, ele é registrado pela nossa mente por meio de palavras. As palavras são luvas que vestem o pensamento. Então, quando nós emitimos esses pensamentos negativos, como esses que acabamos de colocar, o que acontece? A pessoa vai se envolvendo num estado profundo de insegurança, ela acaba tendo medo de errar muito grande, ela desconfia de si mesma, da sua capacidade de superação, ela tem uma necessidade de buscar confiança no outro. Então é um movimento que nós chamamos de temeridade, de buscar no outro aquilo que só ela pode se dar, que é o processo da autoconfiança. Enfim, essa pessoa que cultua pensamentos desse tipo: eu não consigo, eu não dou conta, eu não sou capaz, é muito difícil, as coisas são muito difíceis, tudo para mim é difícil, tudo para mim é custoso. Então, são pensamentos que produzem esse estado de insegurança, produzem uma baixa autoestima enorme. E, a partir daí, o que a pessoa acontece com ela? Os comportamentos dessa pessoa vai ser aquele comportamento profundamente arredio. Ela tem dificuldades de realizar as suas atividades usuais. Enfim, ela acaba gerando para ela mesma uma inibição do seu potencial. A energia mental dessa pessoa se torna extremamente tóxica, negativista. Então, ela produz, por meio dos próprios pensamentos e sentimentos, um enfraquecimento da sua vontade. Então, a vontade, que é um instrumento para que a pessoa faça escolhas conscienciais de transformar pensamentos e sentimentos
de forma positiva, é inibido. Então, a pessoa vai se inibindo cada vez mais, ela vai se diminuindo cada vez mais, e se não for feito um trabalho para ressignificar esses pensamentos e sentimentos, a pessoa ela se inibe intensamente, pode, com essa inibição, produzir doenças ligadas às depressões. Pode ser um processo de depressão maior, que é a depressão chamada unipolar, em que a pessoa tem uma tristeza muito grande, ela tem um desânimo muito grande. Pode gerar um transtorno bipolar, que é uma alternância entre depressão e crises de euforia. Ela vai se inibindo cada vez mais se não for feito um trabalho de ressignificação desses pensamentos. No nível físico, a pessoa vai se encolhendo, ela vai se inibindo os seus órgãos, ela pode ter, por exemplo, uma pessoa extremamente insegura, que cultua esse tipo de pensamentos, ela pode ter infecções urinárias de repetição, ela pode ter urgência urinária, ela pode ter diarreias, principalmente situações em que ela vai ser colocada em teste, em situações de provas acadêmicas, ou de por exemplo, uma entrevista de emprego, enfim, nessas situações em que ela vai ser colocada numa prova, num teste, a pessoa, com esse tipo de energia mental tóxica, ela entra num estado de profunda insegurança, um desejo de desistir de tudo toma conta dela, enfim, ela entra nesse estado inibitório, e a vontade, ela é extremamente inibida. Se não for feito um trabalho para transformar tanto os pensamentos quanto os sentimentos de uma pessoa assim, ela pode gerar um estado de inibição profundo da sua vida e praticamente anular as experiências que ela tem para viver.